conceitos e movimentos e programações. Levando isso para o lado cirúrgico, o que é o robô? Uma ferramenta? Uma ferramenta. Então, assim, no caso, a gente tem o cirurgião, sim, como o cirurgião normalmente. E agora eu tenho mais um recurso, mais uma estratégia. Marcelo, a cirurgia sempre andou de mãos dadas com a tecnologia. Sempre. Então, verdade. A gente vê que o avanço tecnológico aí nos anos 1900, que foi expressivo, né? Você compara o início dos anos 1900 com o final dos 1900, é grosseira a diferença. E a cirurgia avançou da mesma maneira. Ela aproveitou avanço de conhecimento de dispositivos e materiais e tecnologias e criatividade para criar instrumental cirúrgico e para aproveitar o que foi inventado no meio cirúrgico. Tá. Não é diferente agora. Então, quando a gente começa a ter avanço, por exemplo, em vídeo, que é nos anos 90, que todo mundo passa a ter um videocassete em casa, né? Isso. A cirurgia aproveita para abordar de forma minimamente invasiva o paciente, usando artifício de câmera e pinças finas. Isso levou o conceito de cirurgia minimamente invasiva aliado a uma tecnologia que permitiu isso. Onde que entra a robótica? Bom, durante o nosso tempo aí de cirurgia videolaparoscópica, os nossos avanços eram basicamente mecânicos, né? Então é criatividade no como que é um alicate, né? Como que é uma pinça, como que é o dispositivo. E agora a gente tem avanços que são eletrônicos, mecatrônicos, né? São fantásticos. São. E eu fico imaginando o seguinte, para quem está hoje fazendo uma faculdade de medicina, esse recurso muito provavelmente se já não está à disposição, em poucos meses ou daqui a um ano, vai estar. Ou seja, ele já vai sair um médico preparado, pronto para lidar com essa nova realidade. Mas aqueles que já estão no mercado têm que se preparar e têm também que estar atentos a isso, não? Perfeito, olha só. A cirurgia laparoscópica, para mim, ela veio inerente à minha formação. Quando ela surge, porque quando eu me tornei médico e quando eu me tornei cirurgião digestivo, ela já era uma tecnologia estabelecida. Sim. A robótica, não. A robótica, ela é uma tecnologia que surgiu e estabeleceu depois. Então, para mim, eu fiz um passo extra para eu alcançar a robótica. Então, os próximos médicos que vão se tornar cirurgiões, sem dúvidas, vão ser expostos gradativamente, mas até que se torne natural. Como foi a laparoscópica para mim. São etapas, a tecnologia vai sendo absorvida dessa forma. Os pacientes, além de ser minimamente invasiva, a grande maioria, né, ou a maioria das cirurgias, quais são outras vantagens para o paciente, doutor? Olha, ser minimamente invasivo para o paciente, eu quero enfatizar, quem está ouvindo, eu fico falando minimamente invasivo. Ser minimamente invasivo é trocar uma incisão grande no abdômen para você acessar o órgão, ou seja, você causa um dano grande que não é tratamento, é acesso. Aí você acessa a sua região de interesse e ali você executa a cirurgia. Ser minimamente invasivo é trocar esse grande corte por pequenos furinhos, pequenas incisões. E isso interfere grosseiramente no resultado, o resultado fica fantástico. E na recuperação dele também, né? O paciente tem menos dor, menos tempo de internação, menos infecções, menos complicações. No longo prazo tem menos cicatrizes. Então, assim, é tudo melhor. Ser minimamente invasivo pode ser tanto robótico quanto ser laparoscópico, que é a videocirurgia prévia. Qual é a grande diferença? Olha, eu não vou nunca tripudiar aqui cirurgia laparoscópica, não. É uma boa técnica, é uma boa ferramenta, melhor dizendo. A questão é que a gente consegue sair do bom e ir pro ótimo. Tá entendendo? Entendi. Então a gente começa a alcançar novos horizontes mantendo o conceito videolaparoscópico. Só que agora o conceito minimamente invasivo. Só que agora a gente consegue fazer cirurgias mais complexas, mais bem feitas, mais... é difícil eu traduzir, mas eu vou traduzir para você. O cirurgião gosta de ser minucioso, meticuloso e preciso. Se você me dá uma ferramenta que me torna mais meticuloso, mais minucioso e mais preciso, eu me torno o melhor cirurgião. Sem dúvida alguma. Você está entendendo? O hospital também tem que se preparar para isso, e a gente sabe que o Monte Sinai, nesse ponto, está saindo mais uma vez na frente, está se preparado, né? E eu gostaria de te perguntar, além disso tudo, todas as especialidades cirúrgicas podem usar esse recurso? Olha, qualquer cirurgia que é executável de forma minimamente invasiva pode ser feita por robótica.
Acontece que algumas cirurgias você não consegue mais fazer por vídeo, você consegue fazer por robótica. Então, cirurgias a mais se tornam factíveis por robô. Então, na verdade, o que você tem é mais e não menos especialidades que vão usar o robô. Por quê? Às vezes o que era factível por vídeo tinha limitação técnica. Porque o instrumento não chegava e o instrumento robótico chega. Então, você vai ter mais e não menos especialidades usando. Eu vou citar algumas. A urologia para cirurgias de próstata, nossa, vai usar muito. Muito. É uma cirurgia que se beneficia muito da visão meticulosa e precisa do robô para preservar aqueles nervos de interesse para o homem. Isso. Não é verdade? Claro. A cirurgia... Para evitar impotência, evitar incontinência urinária e vários outros problemas. A cirurgia, eu vou citar aqui a ginecologia. Olha, tem uma doença muito frequente, e na era moderna eu vejo ela como uma doença de mulheres jovens bem-sucedidas, que é a endometriose. A endometriose é uma doença que traz um impacto grande, e ela tem que ter uma abordagem dessas assim, bem precisinha, que ela é às vezes de demanda técnica muito grande no intraoperatório. E muda o resultado quando você consegue resolver tudo de uma vez só. E o robô te dá maior visão do que é a doença. E vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu opero cirurgia digestiva, a gente opera câncer coloretal, a gente opera hérnia de hiato, que é associado ao refluxo, e a gente opera as hérnias da parede abdominal. A gente até teve que conversar já, no passado, exatamente, né? Falamos. E aí, quando a gente tem que entrar na cavidade abdominal e olhar de novo para a parede muscular do abdômen, a gente tem ângulo de ataque com um instrumental laparoscópico ruim, com um instrumental robótico sensacional. Então a gente começa a resolver hérnias que não eram resolvíveis por via de laparoscópica, a gente começa a resolver por via robótica, ou seja, a gente sai do aberto, do tradicional, e vai para o minimamente invasivo. Isso aí. Só para a gente finalizar, doutor Frederico, pacientes e médicos da região também poderão usar esses benefícios aqui dessa nova tecnologia aqui no Monte Sinai? Olha só, eu falo assim, com algum conhecimento de causa da casa. O Monte Sinai é um hospital aberto a todos os médicos, então ele está convidando sempre os colegas médicos que se interessarem pelo programa, pela plataforma robótica, para conhecer e participar, e sobretudo os pacientes, que são o objeto de interesse. Isso, lógico. Então, os pacientes que tiverem interesse podem procurar diretamente o Monte Sinai. O Monte Sinai hoje, ele tem um escritório da cirurgia robótica, fica na entrada principal, vira na esquerda. Virando à esquerda. Na entrada principal, ali na antiga Independência, na Avenida Itamar Franco, onde tem o lobby do piano, ali você pode se informar no conhecimento geral. E, é claro, os médicos que operam robô, eu vou falar por mim, mas existem outros colegas de outras áreas, estão todos à disposição para esclarecimento. Ótimo. Marcelo, você me permite uma palhinha rápida? Vai, a gente vai falando robótica. Para quem está ouvindo, tem algumas coisas que a gente rapidamente absorveu tecnologia na nossa vida. E algumas coisas não. Algumas vantagens, que até algumas comparações que deixam claro o que é o robô para o cirurgião. Uma mãe que vai dar uma colherada da sopinha, da papinha para a criança. Só que a criança não para de mexer, ela está numa posição ruim, uma posição de difícil alcance. Aí inventa uma tesoura que é curva na ponta, não é reta. Facilita alcançar. Pois então, os instrumentais que são articulados, eles mudam a ponta da colher. E eles permitem muito bom, que nós alcancemos áreas diferentes. Ótima analogia. A gente tem carros hoje que são tecnológicos que corrigem se você estiver numa rota de colisão. Se você estiver rápido demais para uma curva, ele dá uma freada. Se você vai sair da faixa, então a gente tem mecanismos de correção de riscos. A gente tem mecanismos de visão. A gente tem, às vezes, a gente vê nos filmes, né? O camarada põe um óculos e esse óculos você começa a colocar filtros e as coisas têm comportamento de cores diferentes. E o que você não vê a olho nu, você vê colorido. Então, recursos tecnológicos são alcançáveis para nós quando a gente está operando com um robô, de forma a aumentar a realidade e trazer mais segurança e precisão. Muito bom.